Boa tarde a todos. Felipe, já liberei aqui o para você compartilhar a tela. Eu vi aqui, Bruno. Obrigado, viu? Deu certo aí? Tá liberado para você? Tá sim. Perfeito. Qualquer coisa, é só me chamar. Valeu, brigadão. Recording in progress.
Boa tarde a todos. Vocês estão bem? Estão ouvindo? Oi, boa tarde. Antes de nós iniciarmos, eu vou pedir para que vocês deixem o nome completo no chat para que a gente possa registrar a presença, tá bom? Vou esperar só mais uns minutinhos, tem alguns conselheiros que estão encontrando problema para acessar e nós já iniciamos. Já temos quórum suficiente, só aguardar mais um pouquinho, a gente já inicia.
Elma está preparada? Bora, vamos começar? Vamos. A Rose está com um problema para acessar. Eu não sei o que está se passando lá no aplicativo dela. Depois, se a gente puder, com calma, dar um auxílio para as próximas reuniões, né? Eu esqueço. se ela consegue entrar. Tá? Mas nós temos quórum suficiente, já a gente pode dar início, tá bom? Eu vou fazer o compartilhamento aqui da tela, aí conforme você for expondo, eu vou passando por aqui, tá? Você vai me dando um toque aí. Ok. Tá bom? Então, primeiramente, boa tarde a todos. Presença de cada um. Nós tivemos que organizar essa reunião, assim, às pressas, né, de última hora, porque toda vez que nós lidamos com repasses oriundos dos outros entes federativos, né, a apresentação dos planos de trabalho, de prestação de contas, sempre tem prazos curtíssimos, né? Então, novamente, nós tivemos que organizar essa reunião extraordinária, contando com todo o apoio aí dos conselheiros, para que nós pudéssemos, então, analisar o plano de trabalho, que é da reprogramação cursos, do ano de 2021, né, Selma? Foi reprogramado. Vai adotado o plano de ação desses recursos e, assim, colocando em votação para que nós possamos encaminhar para o ente federativo. Eu vou compartilhar a tela do recurso, a Selma vai fazer a inscrição e eu só vou como se trata de uma reunião extraordinária, cuja pauta única é análise do plano de trabalho, nós não adentraremos no outro para não tomar o tempo dos conselheiros. Então, vamos achar. Vocês conseguem visualizar a tela? Sim. Exatamente, Felipe. Ótimo. Então, está aqui. Plano de trabalho, reprogramação, FEA, exercício 2021. Então, vamos lá, Célia, passo a palavra para você. Você pode expor aí o aqui. Boa tarde, né, a todos. Também agradecemos, né, a participação. Como o Felipe falou, é sempre, tipo assim, os prazos são muito curtos. Antes de fazer a apresentação do plano, nós queremos dizer que esse plano que nós vamos apresentar hoje, a reprogramação, vamos pensar na última reunião, né? Na última reunião do recurso do Estado que vem para os serviços da proteção básica, né? PAIF, fortalecimento e serviço de convênio e fortalecimento de vínculos, crianças, adolescentes e idosos, para a medida socioeducativa e para as 2 casas-lares. Na última reunião, foi passado a prestação de contas, né, dos gastos, do que foi utilizado nesses serviços no ano de 2021. E os relatórios circunstanciados, que foram as atividades que foram executadas durante o ano. Só que, no decorrer do ano, não foi gasto todo o recurso, né? Então, teve um saldo, uma sobra. Aí o Estado solicitou para que o prefeito, se nós tivéssemos interesse de solicitar esse recurso, esse saldo, né, remanescente, para estar utilizando no ano de 2022. Então, o Márcio, o prefeito, ele fez a solicitação que sim tinham interesse da reprogramação, e nós precisávamos de fazer o plano de trabalho. A gente tem que utilizar os mesmos serviços e de que forma e em que nós vamos utilizar. Então, por isso, nós elaboramos o plano. A primeira folhinha, Felipe, se você quiser... Eu não sei, ficou claro?
Ficou Que claríssimo. recurso? Claríssimo. Se quiser ir... A primeira... Sim. Da prefeitura, do prefeito, da gestora, da assistência. Depois vem o detalhamento. Aí vem a justificativa, de que forma nós justificamos, foi de que nós tivemos, claro, em 2021, ainda teve, né, uma continuidade da pandemia, né, onde nós utilizamos esse recurso que vem do Estado, um exemplo, com o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. São com kits lanches, para o PAIF também, para medida socioeducativa, para alguma atividade de final de ano, de encerramento de ano, oficinas. Então, geralmente, esses serviços, eles são, na maioria, esse recurso ele é usado onde? Nos grupos, né? Em atividades no coletivo. E por causa da pandemia, nós não pudemos fazer, né, reuniões, os grupos. E foram mais, tipo, os atendimentos foram remotos, então se teve menos utilização do recurso. Então, a nossa justificativa está sendo em cima disso, que foi o que acabou prejudicando. Também colocamos aí que, às vezes, os entraves, né, que a gente sempre coloca, por a gente, às vezes, pedir alguma coisa, e aí o processo demora para compra, toda aquela parte burocrática, e aí a gente também perde o prazo de estar utilizando o recurso. Então, a nossa justificativa foi em cima disso. Posso passar? Se ninguém tiver nada para perguntar. É só bom salientar o valor lá embaixo, né? 200. Sim, então. Aí, nós precisamos de colocar, claro, se você quiser ir para o quadro de baixo, que são os objetivos, vai para outra folhinha. No que nós pretendemos utilizar esses recursos, né? É claro que tudo que está aí, que nós colocamos para usar, é o que está lá na lei, que está lá no decreto, portaria, tudo do Estado, que é o que nós podemos utilizar nesses... Então, são mesmo, né? Aquisição de gêneros alimentícios, material, para as atividades que eles têm, que se Deus quiser, agora em 2022, né, nós já começamos, né, a retomar aos poucos os serviços presenciais. Então, são para os cursos profissionalizantes também. Então, tanto de média a básica, a média a alta, são mais ou menos as mesmas aplicações. Até porque, vou tirar, gente, porque eu tô conseguindo esperar. Até porque a lei ela já é clara para todas as proteções, né? Então não tem muito para onde a gente fugir. Quando a gente fala de reprogramação, que eu costumo dizer desde quando eu entrei aqui, que é algo que a gente fica muito chateado mesmo, né? De ter que devolver o dinheiro. Porém, nesses 3 anos, o serviço não deixou de acontecer por devolução, e a gente devolveu, né? Isso é importante a gente dizer. O que teve para ser feito, foi realizado muitas vezes com outro recurso, como, por exemplo, recurso próprio, e aí é onde entra a situação que a Selma trouxe dos entraves aí dos setores de execução, vamos dizer assim, né? Nós solicitamos, esse pedido ele vai lá para o compras, do compras eles vão e mandam lá para o setor da contabilidade para ver se tem valor na ficha. Aí na ficha não tem valor, fica mais fácil botar no recurso próprio, por exemplo. Então as solicitações são feitas, o pedido é atendido, porém algumas vezes acontece deles acabarem por conta até da burocracia pagando com recurso próprio, né? Mas mesmo assim a gente evoluiu muito em relação à reprogramação. Isso eu falo, não estou feliz ainda,
mas nós já evoluímos bastante, né? Então, tanto que nos 2 últimos anos, contando com esse, a questão do plano de trabalho do recurso que vai ser reprogramado, a gente ampliou mais para que nós tivéssemos mais possibilidades de uso, né? Antes ficava um pouco mais restrito. Então, hoje a gente pode pagar a internet, que nem foi dito lá na última reunião, a gente pode adquirir outras coisas com esse recurso. Então, tudo isso foi uma forma de que a gente se planejou, né, de fazer uma gestão mais eficiente e cada vez mais a gente evitar a devolução do dinheiro. Então, só para dizer, né, que não tem muito para onde fugir. Tudo que nós podíamos utilizar o dinheiro, nós utilizamos e vamos utilizar, como, por exemplo, capacitação de servidor, é uma coisa que nós temos nos empenhado muito. O ano passado, por mais que não tivemos os atendimentos presenciais, foi um ano que nós utilizamos o servidor dentro da unidade, mas capacitando. Foram muitas capacitações. Então, por exemplo, esse tipo de capacitação a gente vai poder pagar com reprogramação, tá? Só quis dar uma explanada, a Selma vai passando e eu vou entrando e vou contribuindo. Posso passar, Selma? Vai. Então, descrição do plano de trabalho. Aqui vamos falar nos valores, né? Para o fortalecimento de vínculos, para criança e adolescente, é repassado anual esse valor de R$ 10.728,96. E para idoso, R$ 3.101,04. Esse valor é o mesmo para o CRAS Vila Atlântica, CRAS Agenor de Campos. Aí nós tivemos o saldo, né, em conta ainda, desses 10 mil, esses 4.749,76 e dos 3 mil, R$2.000, que é o que nós estamos solicitando a reprogramação desse recurso. Se você descer, você vai ver na outra, mais para baixo um pouquinho, Felipe. Está separado por página, então tem que descer. O Vila Atlântica, a caneta, não adianta. O CRAS Vila Atlântica e o CRAS Agenor de Campos, nós dividimos nos mesmos valores. E tem esse, eu já falei. E o do PAIF, ele vem o recurso de 6.200 para atender, que a meta de atendimento são até 1.400 famílias, quer dizer, é um recurso de R$ 6.200 para cada equipamento, e vai ser reprogramado R$ 4.500. E esse valor mais alto é do programa, que aí já não é um serviço, é aquele programa do Prospera Família, que foi feito o termo de adesão, aprovação do conselho, que nós recebemos 200, acho que foi 257, acho que foi 205. Nós recebemos 216 mil e alguma coisa, 50 e pouco, né? Pouco. Tem, lá na última folhinha tem ele o total Escrito. Aí a hora que a gente chegar, a gente vai ver. Então, teve um saldo ainda de R$ 90.736,05 para cada CRAS, deixando claro que esse programa, ele é um programa pontual, né, do governo do estado. Ele, acho que daqui uns 2 meses, mais ou menos, ele já finaliza. Nós não sabemos se o estado ele vai mandar novas famílias para iniciar novamente ou dar continuidade nesse programa. Então, ele é um programa pontual que veio esse recurso. Aí tem o da média. Vai dar tempo de utilizar esse recurso até o fim? Porque é bastante dinheiro. É bastante dinheiro, né? E o que acontece aí também? É um fato até para a gente poder entender um pouco essas questões, esses entraves que a gente fala. Quando nós fizemos o termo de adesão e nós iniciamos o processo seletivo para a contratação, quantas famílias tem? Para a contratação dos técnicos, né, dos tutores, vamos dizer assim,
quando eles se apresentaram, ficou alguns meses, o dinheiro ainda não tinha entrado. Então, o município foi pagando esses técnicos, né? Porque o valor do Prospera, ele não pode ser usado com tudo. Eu só posso usar para pagar servidor, o vale transporte e os lanches das beneficiárias. Então, antes do dinheiro entrar, o dinheiro específico do programa, que é esse, nós bancamos, né? Nós bancamos, por exemplo, o transporte delas com a van, gasolina nosso, que não saiu desse dinheiro, que era um dinheiro que teria que estar saindo daí, né? Então, teve uma parte de alguns meses que acabou saindo recurso próprio para o pagamento, né? Hoje, eu acredito, eu não sei, né? A gente está aí nessa espera para ver como que vai acontecer, porque realmente o programa ele vai finalizar. Já era para finalizar agora em março, mas está um tanto atrasado. Se esse valor vai ser alocado dentro da base, Desculpa aí, eu sou obrigada a participar disso, eu estou sem o negócio, pelo celular. Oi? Pode continuar, será, Felipe? Houve algum problema aí. Tá, enfim, só para dizer que o quê? Por isso que ainda tem esse montante, né? Porque tudo que estava no termo de adesão, o município se comprometeu. Então, realmente, eu estou esperançosa que o quê? Que esse valor que sobrar, a gente possa estar alocando ele na proteção básica mesmo, que é onde ele está, e utilizando com as famílias PAIF, né? Ou também a gente não sabe se esse programa vai ter aí um segundo modelo dele, onde o prefeito vai vir fazer um novo termo de adesão, a gente não sabe. A gente sabe, o que temos agora é que ele tem um prazo, e dentro disso, nós só podemos utilizar a verba com essa realidade. Vale transporte, lanche das meninas e o servidor, tá? A hora que eu levantei, que eu fui perguntar para a Cláudia, que ela não olhava para mim, de quantas famílias hoje nós temos no programa, né? Então, são 145 famílias. Mesmo assim, bastante dinheiro, né? Para gastar com vale transporte, lanche, por pouco tempo. Posso passar? Pode. Para a média complexidade, que é medida socioeducativa, o valor anual são 16.900 e nós tivemos um saldo ainda em conta para ser reprogramado de 10.993,83 centavos. Assistida está lá em cima. Lá em cima. 15,80? Opa! Está lá em cima. Não, Estou atento aqui. 15.680 e o saldo a reprogramar 9.184,14. O que eu falei é da alta complexidade, as duas casas lares. Perfeito. Que aí a gente divide, né, o valor igual para cada casa, igual a gente faz nos CRAS. Bora lá. Aqui, então, aqui é que ele entra, ó. Aqui é o recurso total, né? O da básica, o certo mesmo que nós recebemos sem esse programa, o Prospera Família anual, são 40.060 centavos. Aí, com o programa, o Prospera Família, nós recebemos 297 mil, porque 257 mil e pouquinho foi só do Prospera. E nós tivemos o saldo para reprogramar de 203.971,07 centavos. O de medidas de média complexidade, dos 15.680, os 9.000, e da alta complexidade, as duas casas lares, nós recebemos 33.800. E tem um saldo. Então, também lembrando, que a gente esqueceu de falar, né? Tem até esse saldo a reprogramar, por quê? O ano passado, nós já reprogramamos de 2020 para 2021. Então, nós procuramos utilizar o saldo tudo que foi reprogramado, por isso que também sobrou, né? Um pouco nesse ano. Bora lá.
total geral, plano de aplicação. A aplicação nossa, nós vamos para custeio. Então, adianta, nós já estamos no mês de fevereiro, né? Nós temos prazo, a gente já vai estar encaminhando, acho que assim que a ata estiver pronta, Felipe, nós já vamos estar encaminhando para o Estado, mas a gente acredita que a gente vai estar recebendo, quer dizer, não recebendo, né? Porque esse dinheiro ele está na conta, só que ele está bloqueado. Sim. Assim que o Estado liberar, aceitar, né, a nossa justificativa, o nosso plano, aí eles liberam, mas isso acho que vai ser lá para o mês de março, às vezes até abril. Aqui também a aplicação. Só para complementar, né, que eu até brinquei com a Selma que eu queria colocar isso na minha justificativa para o Estado, e ela não deixou, porque essa é uma questão que também gera muita dificuldade para nós aqui da gestão para a utilização do recurso do Estado. Por quê? Vamos ao exemplo agora do valor do Prospera, que nós temos 190 e poucos mil, eu acho, né? 181 mil. O programa ele vai acabar em abril. E provavelmente a verba vai ser liberada para mim gastar em abril. Então nós não vamos vai acabar não utilizando. E é o que vem acontecendo. Teve um ano que a reprogramação foi liberada para nós em agosto. Então eu tenho pouco prazo para utilizar toda a verba. Então esse ano eu estou me organizando em que sentido? Junto com o setor de compras, né? Eu estou fazendo um planejamento fora esse ano nosso, né, no que nós vamos utilizar, mais palpável, sentando com ele e a gente já pensando no que nós vamos utilizar essa reprogramação para que a gente já deixe engado lá no ponto. Porque, por exemplo, se eu for pedir hoje um aluguel de... Eu vou falar do pula-pula, porque eu assisti um exemplo, eu assisti uma capacitação ontem. Mas vou alugar o pula-pula, eu não vou conseguir fazer, porque eu não tenho um processo, a gente tem que fazer uma dispensa. Então, isso eu quero já deixar tudo engatilhado. Eu dependo dos coordenadores para que eles possam me dar um planejamento do que eles querem executar nas unidades, né? Porque daí em cima disso, porque o meu papel é fazer a gestão. Então, eles me passam, dentro disso, eu estar em comunicação com o setor de compras, o responsável que vamos utilizar esse ano não vai devolver, né? Enfim, estou crendo nisso. Mas para dizer que realmente a dificuldade acontece na demora também de chegar o recurso para mim. Né? Como que eu vou gastar um recurso em 3 meses? Porque dezembro a gente não consegue fazer quase nada, que nem aconteceu quando veio o recurso para nós no final de agosto. Não consegue mesmo. Então, fica meio difícil a gente fazer essa gestão. Acaba se utilizando muito recurso próprio no início do ano, para quando o Estado libera, a gente poder correr aí contra o tempo para poder gastar. Mas nós temos que responsabilizar e tentar achar meios, né? É o que eu venho conversando muito com a Selma, para a gente conseguir fazer uma gestão mais eficiente diante dessa realidade, porque o Estado não vai mudar isso. Era isso que eu queria complementar. Nós temos 1 minuto e meio aí, mais ou menos, para a votação, né? Vê se alguém tem alguma dúvida também, né? Alguém tem algum questionamento? Os conselheiros se manifestam favoráveis à reprogramação dos recursos? Sim, positivo. Favorável. Sim, favorável. Sim, favorável. Sim, favorável. Felipe? Pessoal, só vou pedir que antes de encerrar a reunião, vocês possam deixar o nome certinho lá no chat para a gente poder constar na lista de presença, por favor. Mais alguém? A Cláudia também. Ouviu da Cláudia aí? Cláudia? A Cláudia não pode. Né? Rose? Sim. A reprogramação dos recursos
nos termos que foram apresentados aí pela Selma. E antes de encerrar a reunião, eu agradeço mais uma vez a participação e o empenho de todos, e até agora o início do mês, quando nós teremos nossa reunião ordinária. Tá bom? Fiquem todos com Obrigada, Deus. gente.